Olá pessoal, hoje eu vim falar de Cloud Computing. Esse ano eu participei de 2 grandes eventos do Google Cloud Platform da AWS e postei algumas fotos nas minhas redes sociais. E as pessoas começaram a perguntar muito como é que foi o evento, se vale a pena migrar para Cloud ou não. E eu confesso que eu tive que me aprofundar um pouco mais sobre o assunto para poder entender esse conceito. Então, na verdade, o que eu quero trazer nesse vídeo é a ideia do que é esse conceito de Cloud Computing, o que é esse novo paradigma. Devo migrar, não devo migrar, quando eu devo migrar? Então é isso que eu vou falar, porque nós profissionais aqui de tecnologia, facilmente entramos lá na plataforma de nuvem, levantamos instâncias, adicionamos recursos no pool de recursos, mas acho que o mais importante do que saber entrar no portal e levantar os recursos é saber quando e por que eu devo levantar isso, ok, gente? Fique com o vídeo, então aproveitem. Cloud Computing. Vamos aqui começar com esse slide, que eu acho que define muito bem o que é uma nuvem, o que é uma cloud. Bom, segundo o NIST, só para deixar claro que não é uma denominação minha, eu tenho que ter aqui pelo menos 5 pilares para que eu seja uma cloud. Então vamos a eles. O primeiro pilar é o autosserviço como demanda. O que quer dizer isso? Quer dizer uma coisa muito simples. Você vai ter um portal lá, né, na sua cloud, né, onde você pode selecionar o serviço que você quiser, do tamanho que você quiser, do sabor que você quiser. Ou seja, todos os serviços estão disponíveis no portal e você não precisa entrar em contato com ninguém para poder contratar um desses serviços, para aumentar, diminuir. Então ele tem que ser completamente sob demanda. Você vai contratar o que você quer, na hora que você quer, do tamanho que você quer. E se quiser reduzir, você reduz isso sem grandes problemas, ok? O segundo pilar aqui é o amplo acesso por rede. O amplo acesso por rede é, claro, você ter acesso aos seus serviços cloud através da rede, mas também diversas plataformas tecnológicas, como smartphones, tablet, o próprio laptop, desktop e assim por diante. No terceiro aqui, o terceiro pilar, ele diz que para ser nuvem eu tenho que ter um pool, um agrupamento de recursos, ou seja, a nuvem é feita de diversos recursos, instâncias que a gente chama de, na verdade, na infraestrutura comum, que é a máquina virtual, né? Mas em nuvem a gente chama de instância, tá? Recursos de storage, recursos de rede e outros recursos mais lá que nós temos, tá, gente? Ou seja, todos os recursos eles têm que estar agrupados e à disposição de quem quer contratar esse serviço. Inclusive tem que ter recursos suficientes para você montar a sua própria infraestrutura na cloud. Então, quando estiver falando lá de rede, de storage, de instâncias, ele tem que ter lá um pool de agrupamento de recursos oferecidos ao cliente, tá? O outro ponto aqui, talvez um dos mais característicos da cloud, é a elasticidade rápida. Ou seja, é a possibilidade de você aumentar rapidamente os seus recursos. Imagine o seguinte, aumentar ou diminuir, tá, gente? A elasticidade é nas duas pontas, para aumentar ou para diminuir esses recursos. Imagine que você tem aqui um servidor web, tá? Você montou lá um serviço bacana e de repente o número de acessos ao seu servidor aumentou muito, o seu serviço foi um sucesso. Então, às vezes, aquele servidor não consegue mais responder às requisições. Então, em nuvem, né, eu preciso que esse serviço esteja do tamanho do que eu preciso. Então eu consigo ter essa elasticidade, esse tamanho rápido para atender essas requisições. E quando eu não precisar mais, né, eu vou diminuindo aqui esse tamanho desse elástico, tá? O último ponto aqui, que é o quinto pilar, é um serviço mensurado. A cloud, ela tem que ser capaz de responder o que você usou, quando você usou e por quanto tempo você usou, porque é assim que ocorre as cobranças, você paga apenas pelo que você consome. Então, nesse primeiro slide aqui, eu dei 5 pilares, se não tiver dentro de 5 pilares, não é cloud. Então aqui, né, Cloud Computing, na verdade ele é um paradigma, é um conceito, uma outra maneira de se estruturar a TI, tá? Não é uma tecnologia, como está dizendo ali logo abaixo, né? Ele tem que ser capaz aqui de entender melhor. Nós temos que ser capaz de entender que eu estou falando de um conceito, né? Uma quebra de paradigma, uma mudança de paradigma, melhor dizendo, tá? A cloud,
ela preza pela elasticidade, principalmente a horizontal, né? Mesmo a vertical sendo possível. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas vamos pensar no seguinte. Vamos entender que, imagine lá o caso anterior que eu falei do servidor web. A intenção da cloud não é que quando você tem maiores requisições, você vá lá verticalmente e adicione mais memória, mais CPU, mais disco, mais throughput de rede. Não é isso o que a cloud preza, né? Apesar que eu posso fazer isso também. A intenção, ao invés de fazer um upgrade, né, ou a elasticidade vertical, é você colocar, na verdade, diversas instâncias, uma trabalhando do lado da outra, para que assuma esse throughput, assuma essa demanda que eu tenho de acessos, tá? E as máquinas, elas existem enquanto eu tenho necessidade. Então ele vai criar as instâncias, né? Enquanto você precisa para atender a um determinado tráfego, e quando você não precisar mais desse tráfego, olha o grande barato, ele vai matando as instâncias. Então desapeguem, vamos fazer igual o bordão do OLX, desapega. A própria OLX foi para a nuvem, né? Então eu não tenho mais que ter aquele carinho, aquele amor pelo servidor. Preciso, cria, não preciso, mato, ok? Então vamos lá. Então, como eu tinha falado antes, não é uma tecnologia, e sim uma filosofia ou paradigma segundo os 5 pilares aqui do NIST. Uma outra coisa também que a pessoa confunde muito. Cloud não é virtualização, embora dependa intimamente dela. O que eu quero dizer com isso? Cloud, como eu falei antes, é um conceito. Tá? Virtualização é uma das ferramentas, uma das tecnologias ou um dos conceitos que a cloud se utiliza, mas para ser cloud eu tenho que ter lá aqueles 5 pilares. Virtualização é apenas talvez a principal maneira de eu conseguir, inclusive, viabilizar a cloud, mas a cloud é um conceito muito maior que isso. Até para aproveitar e trazer aqui para o mercado diretamente, né, para trazer, por exemplo, mais prático, muitos provedores aí estão vendendo VPS, que é o Virtual Private Server, o host virtual, que o pessoal chama aí, né, de cloud. E não é, gente. Se eu comprei um VPS, não é cloud. Porque olha só, normalmente esses hosts, né, esses VPS, são vendidos inclusive com contrato de fidelidade. Se eu vou comprar aquele servidor com aquelas características, eu tenho um contrato e eu tenho que manter aquela fidelidade. E se eu quiser aumentar, por exemplo, eu tenho que abrir um chamado, ver se tem disponível lá para o upgrade, né? Possivelmente vai ter uma mudança de preço e não é um serviço com demanda, ou seja, ele possui um contrato de fidelidade, eu não posso fazer isso como demanda, né, diretamente, eu tenho que seguir aquele contrato, e 2 aqui, até para o próprio upgrade, ele deixa de ser autosserviço também, porque eu vou ter que abrir um chamado, esperar alguém aumentar isso para mim, eu diminuo o recurso e assim por diante. Então, VPS não é cloud, ok? Talvez, com esse desenho esquemático aqui, fique mais fácil de se entender uma nuvem, tá? Eu vou aproveitar aqui e vou pegar logo o conceito de nuvem pública. Depois vou explicar os outros conceitos que nós temos aqui. Bom, vamos imaginar o seguinte aqui. Eu tenho aqui um provedor, né, que montou sua própria plataforma de nuvem pública, como a AWS, o Google Cloud Platform e o Microsoft Azure. Tá? Então eles têm uma plataforma e um sistema aqui rodando na sua nuvem, a nuvem é deles, tá? E por baixo disso eles têm os recursos dentro de seus data centers, tá? Como as máquinas virtuais, como banco de dados, stores e outros mais. E essa nuvem aqui ele dá um acesso via portal, né? Tem um portal aqui do cliente e o cliente simplesmente vai contratando aqui o que ele precisa na hora que ele precisa, tá? Para o cliente, o que está rodando aqui embaixo é transparente, ele não precisa nem saber o que tem aqui. Se eu estou utilizando uma virtualização em Citrix, em Hyper-V, VMware, seja o que for, então ele simplesmente pega o recurso aqui e a cloud se encarrega em criar esses recursos dentro do data center, tá? Então, na verdade, a plataforma em cloud é um grande orquestrador de tudo que está rodando aqui. E a característica primária de uma nuvem pública é que o pool de recursos desse provedor aqui, eles são compartilhados entre clientes. O que eu quero dizer sobre isso aqui? O que eu quero dizer com isso, melhor dizendo?
eu tenho os recursos da minha rede, tá? E pode ser que quando eu contrate, por exemplo, uma instância, eu posso estar no mesmo servidor que hospeda a Netflix, que hospeda aqui o Nubank e outros mais. Então quer dizer que ele tem um pool de recursos e ele divide, ele compartilha isso para os seus clientes. Não quer dizer que cada cliente, né, pode acessar os demais. Não, existe essa privacidade aqui dos dados. O que eu quero dizer é que ele simplesmente empresta, vende, aluga recursos dentro dos seus servidores, dentro do seu data center aqui, e com isso ele consegue simplesmente otimizar os seus recursos. Então ele está usando recursos compartilhados, diversos clientes usando a mesma infraestrutura e cada cliente tem a sua privacidade e um não vê o outro, como muita gente pensa, tá? Manter aqui o seu portal de clientes, você acessa tudo, vai ser transparente, então esse é o conceito de nuvem pública. Aqui no próximo slide, né, nem parece que mudou nada, né, mudou pouca coisa na tela, porque na verdade mudou quase nada mesmo. A ideia é praticamente a mesma. Eu tenho uma nuvem, eu tenho um data center, né? Eu tenho um portal de acesso, que quando chegar aqui no portal, simplesmente eu não sei o que está rodando aqui embaixo, simplesmente vou lá e aloco recursos, banco de dados, stories, instâncias. Só que a diferença aqui é que os recursos, né, como é uma nuvem privada, eles são todos exclusivos da sua empresa. Ou seja, vamos dizer que sua empresa já tem um data center, tá? Onde aqueles recursos só são usados para a sua empresa, tá? E isso já caracteriza como recurso exclusivo. Deixando bem claro aqui também, né? Nessa ideia aqui de nuvem privada, não quer dizer que é obrigatório que esse seu data center esteja dentro da empresa, né? Ele pode ser local, sim, eu posso ter lá uma sala, um andar onde eu tenho meu data center, mas eu também posso ter o meu data center aqui de nuvem privada em algum lugar remoto, não é? Eu posso simplesmente fazer uma conexão de um outro ponto, seja ele um outro ponto da própria empresa ou ter comprado um espaço lá num data center que pegou os equipamentos, mas aqueles equipamentos são só para utilização da sua empresa, ninguém mais usa. Então a ideia aqui, ó, é bem parecida. No próximo slide eu vou chegar no conceito de nuvem híbrida. A gente ouve muito também sobre isso. Deixa eu olhar aqui, não é muito difícil de entender. O que quer dizer uma nuvem híbrida? É justamente a junção ou a ligação entre uma nuvem pública e uma nuvem privada. Ah, legal falar aqui, ó, vou até voltar no slide anterior. Quando eu falo de nuvem, normalmente os provedores de nuvem têm a sua própria plataforma em nuvem. Quando eu falo nuvem pública, né? Agora, quando eu falo nuvem privada, quem constrói essa nuvem privada aqui é um software, é uma plataforma chamada OpenStack. Existem outras, mas essa aqui é a principal delas. Então, o OpenStack é que cria toda essa orquestração aqui para uma nuvem privada. Voltando. Então, como eu estava dizendo antes aqui, na nuvem pública, ligada à nuvem privada, é que vai me configurar o conceito de nuvem híbrida. Mas como assim, Gonçalves? Vamos pensar no seguinte, vamos dizer que a sua empresa cresceu aqui, né, usando o seu próprio data center, tá? Você montou lá com os recursos próprios, né? Só você usa os seus servidores, só você usa os seus storage e outras coisas mais, tá? E num dado momento, os seus serviços ficaram muito procurados e o acesso ficou muito alto. Então você acabou descobrindo que dava muito mais trabalho, às vezes ficava mais caro, eu ter que montar a minha infraestrutura ou fazer um upgrade da minha infraestrutura, e entendi que talvez algum serviço, por exemplo, servidores webs que são elásticos, são criados e excluídos sob demanda, talvez ficassem mais baratos eu criar esse serviço aqui na nuvem. Quer dizer que eu posso ter rodando aqui banco de dados, outras coisas mais, mas eu decidi, por exemplo, rodar meu serviço web aqui. Posso rodar outras coisas também. Então o que acontece? Eu só estou usando aqui o melhor da nuvem pública e o melhor da nuvem privada. E eu faço as duas se falarem. Então o conceito de nuvem híbrida nada mais é do que você ter na sua empresa a utilização dos recursos da tua nuvem privada aliada aos recursos da nuvem pública. Muitas vezes por causa de valor. Consigo ver valores aqui muito bacanas aqui para montar os meus serviços escaláveis, ok?
Bom, vamos tentar entrar aqui em algumas outras dicas que talvez facilite o entendimento então da nuvem. Sacadas da cloud. Bom, gente, a grande sacada da cloud é que usa a capacidade ociosa de um data center. E essa sacada inicial aqui foi da pioneira AWS. A Amazon, né, agora, no caso de serviço que é a Amazon Web Services, a Amazon ela é aquela loja que a gente conhece, né, aquele marketplace, e fazia suas vendas lá, né, ok? E às vezes eles tinham necessidade em determinadas épocas do ano, como final de ano, né, compra de Natal, Black Friday, dificuldade às vezes, de atender toda a demanda dos seus clientes, que eram datas que as compras eram muito altas. Então eles tinham que dimensionar muito os seus servidores para que naquele período eu conseguisse atender essa demanda. Só que como depois desses períodos a demanda caía, os acessos caíam, os recursos ficavam ociosos. Eu tinha um puta servidor, né? Ou na verdade um puta range de servidores, de storage e outros recursos, né? Banco, que ficavam ociosas fora da data natalina ou de uma Black Friday. Então eles tiveram a sacada de falar assim, e peraí, mas e se eu vendesse, se eu alugasse espaço ocioso no meu data center? E daí que é a grande sacada de tudo, né? Os provedores, né? Seja Google Cloud, né? Seja a AWS, o Azure, eles montaram uma infraestrutura onde eles compartilham recursos e usam a parte ociosa para vender. Então a grande sacada inicial aqui foi da pioneira AWS. Parabéns, AWS. Agora, um outro ponto aqui, uma sacada legal, é que dependendo do projeto, pode gerar economia financeira. Eu não vou me aprofundar muito também, mas é importante deixar claro aqui. Tem uma coisa muito errada em tecnologia. Todo mundo quer cortar custo. Mas olha só, a tecnologia cada vez mais ela é aliada. Eu tenho que investir, eu tenho que fazer a tecnologia trabalhar para mim, para que me traga recursos cada vez maiores financeiros. Eu tenho que trazer lucro. Então muita gente migra para a cloud, ou justifica a migração para a cloud, dizendo que vai ter redução de custos. Então só pensa em redução de custos. E não é por aí que eu tenho que ver, né? Na verdade, eu tenho que pegar o meu projeto, vou dizer assim, é uma resposta pessoal, corta custo ou não? Eu falei, gente, eu não tenho uma resposta pronta, vou dar aquela resposta que ninguém gosta de ouvir, depende do projeto. Então eu quero dizer o seguinte, que dependendo do projeto, analisando o projeto, pode ser que eu ganhe muito recurso, que eu ganhe muita performance e ainda eu consiga gerar economia, mas depende da empresa, depende do projeto, depende se eu vou migrar tudo ou não para a cloud. Tem empresas que migram alguns setores e outros não, às vezes migram o setor de e-commerce, né, o setor comercial para a nuvem, mas todo o background lá da empresa financeira e sistemas internos, às vezes não migram, né? Às vezes não é interessante migrar para a nuvem. Mas depende do projeto, eu não tenho que ir como economia financeira. Se não me falha a cabeça, numa das palestras que eu assisti da AWS, acho que tinha um case lá, acho que era do LX, né? Que eles deixaram claro que a migração para a nuvem não foi para cortar custo, foi para atender uma demanda de mercado que eles não estavam conseguindo mais com o data center próprio, né, com a nuvem própria. Então eles migraram para a nuvem para atender. E muitas vezes projetos como esse ainda corta custos, tá? Mas não quer dizer que sempre corta custo. Mas eu acredito que um projeto bem feito, muito bem pensado, ele consegue também cortar custos. Tem muita coisa bacana em billing, né, que ajuda a gente a melhorar, inclusive, essa performance financeira. Então, em via de regra aqui, depende, mas na grande maioria das vezes eu consigo cortar custos sim, tem uma economia financeira. Uma outra sacada é a tal da escala muito rápida para atender demandas, né? É o que a gente chama de auto-scaling. Você pode configurar a nuvem para que ele escale automaticamente através de alguns disparadores lá que vão estar analisando o tráfego, né? E ele consegue provisionar sob demanda lá a necessidade de montar mais instâncias ou liberar mais recursos de storage. Então simplesmente eu consigo ter uma escala extremamente rápida, tanto para aumentar, né, os meus recursos, como para diminuir quando eles não estiverem sendo utilizados. É assim que já entra até o próximo ponto aqui,
que ele consegue evitar o desperdício de capacidade, tá? Um exemplo aqui, né? Onde tinha falado alguma coisa parecida. Uma compra de um servidor, vamos imaginar numa rede privada aqui, ou numa nuvem privada, dimensionada para atender uma Black Friday. E o resto do ano, ele, no caso ali, não usa a capacidade que fica ociosa. Então, a intenção da nuvem é utilizar só o que realmente precisar. Eu não preciso comprar um servidor, um puta servidor, dimensionado para um throughput enorme, só para uma determinada época do ano. E o resto do ano, o servidor fica rodando muito baixinho lá em CPU, memória, e assim por diante, tá? Também não vou entrar muito em detalhe aqui, mas muita gente fala assim, a nuvem é segura, né? Na verdade, eu aprendi até que não é esse o questionamento que nós devemos fazer. Devemos perguntar que a minha infraestrutura on-premise, ela ficaria segura na nuvem? É essa a pergunta correta para fazer. Porque a nuvem, ela possui um modelo compartilhado de segurança. O que quer dizer com isso? Quer dizer que, até certo nível, quem tem que te prover a segurança é o provedor de cloud, tá? E de um determinado nível para cima, a responsabilidade é do cliente. Um exemplo aqui, quando você sobe uma instância, né, toda a parte de energia elétrica, no breaks, links redundantes, acesso físico ao data center, até a entrega da imagem, a segurança dos seus servidores, os clusters, tudo isso vai por conta do provedor, né? Até a entrega da imagem para você. Subiu a imagem do sistema operacional, imagina aqui um Windows Server 2016, subiu o Windows Server, a partir desse momento, todo o cuidado, toda a responsabilidade sobre a segurança é do cliente. Por quê? Ele te entregou uma imagem íntegra, abaixo de uma infraestrutura também íntegra, resiliente e redundante, tá? Mas quando você sobe o sistema operacional, a partir daí a Amazon não tem mais... Desculpa, a Amazon não, né? O provedor não tem mais acesso àquelas informações. Então é você que tem que atualizar os seus patches, é você que tem que, na hora de desenvolver o seu software, saber que você está usando técnica de desenvolvimento seguro, se a configuração de rede está correta, de firewall. Então não é nada mais justo do que, se você subiu o seu servidor, a partir do momento que você ganhou o servidor, está nas suas mãos, então o que você vai fazer com ele, como você vai configurar, é responsabilidade do cliente. Por isso que o modelo ele é compartilhado. Falando aqui, estamos chegando aqui no nosso último slide, eu vou falar também, só para a gente mensurar um pouco essas ideias, sobre três modalidades aqui, ou categorias de serviço cloud, que a gente ouve falar muito, então acho que é bom a gente tocar nesse assunto. Tem gente que fala sobre mais, mas esses aqui são os principais, tá, gente? O resto, na verdade, são derivações desses três aqui. Nós temos aqui a infraestrutura como serviço, a plataforma como serviço e o software como serviço. A infraestrutura como serviço, o nome acho que já até chama atenção. Você contrata do provedor toda a infraestrutura necessária para você montar o seu ambiente. Suas instâncias, seus storage, banco de dados, rede, firewall, segurança. Você contrata tudo isso e você pega esse ambiente e você monta as suas características, monta justamente da maneira que você quer fazer. Então, ao invés de eu comprar uma infraestrutura como a gente conhece aqui, de rede e outras coisas mais, eu vou fazer isso tudo na nuvem, ok? É a mesma coisa que a gente faz on-premise, né? Só que a gente vai fazer isso aqui na nuvem, montar toda a infraestrutura. Já a plataforma como serviço, ele é uma evolução disso, né? Como assim uma evolução? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez fique mais fácil de entender. Como assim plataforma? Se eu for montar um ambiente, vamos dizer assim, comum, né, um ambiente on-premise, né, dentro da própria casa e da própria empresa, imagine um banco. No caso de um banco, você vai ter que instanciar um servidor, em cima dele vai ter que instalar o software do banco, instanciar o banco, você vai ter que configurar o banco, ou seja, você vai ter todo um trabalho, né, ter toda uma instalação a ser feita, inclusive em cima do sistema operacional, a responsabilidade sobre a atualização desse sistema e assim por diante. E os provedores já entregam uma coisa assim, um pacote já pronto para vocês. Se vocês precisam de um banco de dados, você vai comprar diretamente aqui uma plataforma como banco. Ou seja, você vai lá e compra o banco.
o que está rodando por trás, qual é o sistema operacional, a instalação que é feita, as atualizações desse sistema, não te interessa. Isso tudo o provedor vai te dar. Você vai diretamente só se preocupar com o quê? Comprar o teu banco, em criar lá suas tabelas, criar o seu banco. Você vai se preocupar com os dados e com o seu backup. Ponto final. Não tem que se preocupar com instalação, com manutenção, com nada disso. Você está comprando com plataforma como serviço, redundância, outras coisas mais. Não se preocupe. Comprou? Quem vai te vender tudo isso, sem você se preocupar com tudo que está abaixo dos dados que você vai utilizar, é o provedor. E o SaaS é, como o nome fala, né? É o software como serviço. Vou dar também exemplo para tentar facilitar. Quando você utiliza lá um serviço do Salesforce, né? Ou do Conta Azul, o que quer dizer isso? Você está só utilizando como usuário. Você não tem que se preocupar com nada, nem com os dados, muito menos com o backup. Você está comprando um serviço final, né? Então essas plataformas, como eu acabei de citar agora, você não se preocupa com nada, só se preocupa em utilizar a plataforma, e ponto final. Bom, gente, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Muito obrigado por estar comigo no vídeo até agora. Dê um like lá, que é sempre bacana, e até breve.